Fala família, mais um episódio de Corretagem na Prática. Hoje é o nosso 5º episódio e hoje o episódio vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai falar de administração de proposta. Então, no primeiro vídeo a gente falou de escolher o projeto. Segundo vídeo a gente falou de captação de imagem, de conteúdo para poder criar a campanha. No terceiro vídeo a gente falou da criação de campanha, né, para você poder captar os clientes. No quarto vídeo a gente falou de como administrar os leads que entram nessa campanha. E nesse quinto lead a gente vai poder falar da administração da proposta que esses clientes vão gerar. Então você vai visitar com o cliente e aí ele vai te trazer alguma proposta e você tem que administrar esse cliente até de fato finalizar a venda. Mas antes da gente falar de administração de proposta, eu vou atualizar vocês do que está acontecendo até agora na nossa série, beleza? Então eu vou pontuar algumas coisas que a gente fez, até para ficar uma coisa redonda, e vou trazer um dado bem legal para vocês. Então, a gente começou a série, né, como eu falei, fazendo a escolha do projeto e a captação da imagem, que foi o primeiro e segundo episódio. No terceiro episódio, que a gente gravou, foi dia 19 de janeiro, tá? Foi o dia que a gente subiu a campanha da nossa série. Então, no dia 19, eu peguei esse criativo, mandei pro Paulo, na íntegra, a gente gravou o terceiro episódio, mas subiu a campanha e foi quando a campanha de fato começou a rodar. Quando você sobe uma campanha, geralmente ela leva ali algumas horas para poder maturar e de fato começar a entregar aquilo que você subiu. Então a gente subiu dia 19 à noite, dia 20 é quando a gente conta que de fato ela começou a rodar de verdade e entregar para os clientes. Do dia 20 até o dia 3 de fevereiro, a gente estava com uma campanha nativa. Então a gente pegou um criativo, eu subi no meus stories, o Paulo simplesmente puxou aquilo com o gerenciador de anúncios e fez uma campanha que ia direto para o WhatsApp. Então o cliente via, passando os stories, via meu vídeo, clicava, já ia direto falar comigo. E a gente estava tendo um retorno ruim, a gente não estava tendo muito volume de lead, então não estava entrando muitos clientes. Os clientes que entravam falavam que não tinha interesse ou que tinham clicado sem querer. E é uma perda que existe, mas a gente não estava tendo conversão, a gente não estava conseguindo converter em visita, a gente não tinha um cliente que realmente queria visitar alguma coisa ou comprar de fato um imóvel, mesmo que não fosse aquele, ele não queria comprar, então a gente não gostou do resultado que a gente estava tendo. Então a gente conversou e a gente decidiu mudar para campanha de cadastro. O que é uma campanha de cadastro? Quando o cliente clica no anúncio, ele precisa botar alguns dados. Às vezes o Instagram ele preenche automaticamente, mas ele tem que mandar ali o nome, o telefone e o e-mail dele mais ou menos. Às vezes responder algumas perguntas. Então a gente fez essa mudança e a gente fez essa mudança dia 3 de fevereiro e esperamos até o dia 6 de fevereiro. E até o dia 6 de fevereiro a gente também não teve muito resultado, nada mudou, não entrou nenhum cliente assim que de fato desenvolveu alguma coisa. Entrou acho que 2 clientes, mas foi para aluguel e para Zona Sul, que era completamente oposto, que é completamente do que eu trabalho, oposto do que eu trabalho e oposto do que a gente queria, então acabou que só passei por alguns parceiros e ficou por isso mesmo. E aí no dia 6 a gente decidiu, né, depois de conversar, a gente conversou dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, no dia 6 a gente decidiu mudar o projeto. E aí o que a gente fez? A gente estava anunciando o Grantai, que é um projeto que fica lá na Península, na Barra da Tijuca também, mas na Península, dentro de um bairro planejado, e a gente mudou pro Gaia Home Resort, que é um projeto que fica aqui na Evandro Lins, próximo à praia da Barra da Tijuca. De cara teve um resultado que a gente não esperava, então eu vou falar para vocês de administrar propostas, mas para vocês entenderem, a gente tem 21 dias de campanha, né? Hoje é dia 10 de fevereiro, dia 11 de fevereiro, e a gente começou dia 19 a campanha. A gente tem 21 dias já de campanha e de série também. Nesses 21 dias a gente teve um lead que de fato avançou para alguma coisa, que conversou comigo sobre comprar imóveis, e esse mesmo lead ele agendou uma visita e esse mesmo lead subiu uma proposta. Então hoje, dia 11/2, a gente tem uma proposta já para nossa série aqui para o Gaia, de um projeto bem expressivo, de uma unidade expressiva, de um valor de VGV expressivo. Tô muito feliz porque eu queria muito, eu tava até um pouco ansioso, assim, caramba, eu queria que viesse alguma coisa para poder mostrar para vocês que de fato funciona, mas isso faz parte do processo. Uma das características que o corretor tem que ter, uma das qualidades, é saber esperar, saber ler os números, saber identificar o que está errando e recalcular a rota,
para poder de fato acertar. Então, um movimento que a gente fez foi mudar o projeto. Então, só para vocês entenderem, a gente mudou a campanha dia 6. Dia 6 a gente subiu a campanha pro Gaia. Dia 7 o cliente entrou como lead. Dia 7 mesmo ele já agendou uma visita comigo. Dia 9 ele veio aqui. E hoje, dia 11, a gente já subiu a proposta dele. Então, a gente está com uma proposta aqui. Ele ficou de dar a resposta, de fato, né, para finalizar, rodar contrato no final de semana e mandar o restante da documentação. Então, é um resultado muito bom, é uma conversão muito boa. Se eu for parar para pensar, em 20 dias, a gente gastou aí mais ou menos... A campanha do Gaia foram, até hoje, 8 leads, R$303. Mas se você for pegar toda a nossa série, a gente deve ter gasto em mais ou menos uns R$2.000. Só que é R$2.000 para mais de R$100.000 de comissão. Então, é um resultado bem expressivo, né? Eu queria falar um pouco sobre isso com vocês e aí agora eu vou falar sobre administrar a proposta. Quando eu falo de administrar essa proposta, eu tô falando de você saber conduzir o cliente com base nas informações que ele vai te soltando. É uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça, é um jogo psicológico de negociação, porque muitas das vezes não é só preço. O cliente já visitou, ele sabe do preço, ele sabe do valor do projeto, ele sabe o lugar que tá, ele sabe o que tem em volta, tudo isso ele já sabe. Lógico que ele vai brigar para pagar o melhor preço para ele, às vezes ele não quer nem mudar o preço, mas a condição de pagamento, né? Ele quer parcelar de uma forma diferente, enfim. Mas do nosso lado, a gente vai receber pressão, tanto do cliente quanto da construtora, mas principalmente da construtora, né? Quando você está falando de lançamento, ou se você for falar aí de um proprietário, a gente está recebendo pressão o tempo inteiro, né? A construtora fica ali, mas e o cliente, ele vai querer mesmo? Ele vai fechar? Ele precisa fechar, tem outra pessoa para comprar, às vezes nem tem. Tem outra pessoa querendo negociar a unidade dele. O preço vai virar, a tabela vai aumentar. E nós somos o canal que leva essa informação para o cliente, então a gente tem que saber filtrar isso. E é esse momento de administrar a proposta muito importante. Eu vou dar um exemplo. Esse cliente que visitou aqui, a gente está se falando, e aí no dia 9 ele veio, a gente já subiu a ficha dele, alguns documentos, e ele ficou de dar resposta no final de semana. Ou seja, dia 9 foi segunda-feira. Hoje é quarta-feira, dia 11, quarta-feira, isso. Então só para posicionar vocês, hoje é dia 11, quarta-feira, sexta-feira é carnaval. Começa o carnaval aqui no Rio de Janeiro, dia 13 de fevereiro. Então ele veio dia 9 de fevereiro, foi a última vez que eu vi ele e falei com ele. Então ele mandou alguns documentos e tal, já subi a proposta. Hoje é dia 11, tô gravando um vídeo com vocês, e ele falou pra mim que iria me dar um retorno até o dia 15. No caso, domingo de carnaval. Ele falou, eu tô aqui no Rio, sexta-feira eu viajo pra Belo Horizonte, vou encontrar com a minha esposa, vou conversar com ela sobre o imóvel, e se de fato a gente for fechar, eu te dou uma resposta até domingo. Então, esse final de semana ainda eu te ligo. Então, ele já me deu uma data. Não adianta eu ficar mandando mensagem para ele hoje, amanhã, sexta-feira. Ele tem até domingo, meia-noite, para me mandar alguma mensagem. E aí, a partir desse horário, segunda-feira, eu já posso falar com ele e cobrar alguma coisa. Mas até lá, ele já me posicionou de que ele não tem uma resposta. Ele precisa pensar, ele quer conversar com a esposa dele, ele quer estar lá, ele quer fazer as contas dele, botar na planilha dele, enfim. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu já tô recebendo da construtora, hoje, dia 11, a construtora já me mandou um e-mail perguntando, pedindo as pendências. Então, por exemplo, ele já me mandou a identidade dele e eu tenho a ficha, mas falta a certidão de casamento, por exemplo, e a identidade da esposa dele. Adianta eu mandar a mensagem para ele pedindo isso agora, se ele ainda não tem uma resposta concreta desse imóvel? Não vai adiantar, sabe por quê? Porque ele vai se sentir pressionado. E é aí que eu falo que entra a parte de administrar a proposta. Essa pressão, quem tem que receber é a gente. Eu respondi a construtora, ok, vou solicitar o cliente, e aí você começa. Ele tá em reunião, ele tá viajando, tá dentro do aeroporto, ele tá sem sinal, ele ainda não me respondeu, ele falou que vai mandar, não tô conseguindo enviar, já te respondo, não responde agora, mas você tem que sofrer essa pressão, o cliente não pode. Então você não repasse isso para ele, e aí, um exemplo, hoje é quarta-feira. Na sexta-feira, quando ele for viajar, fala, X, não vou aqui para proteger o cliente, mas fala, X, tudo bem? Cara, boa viagem, final de semana a gente se fala. Só apareci, ele sabe que eu tô ali, ele sabe que eu sei que ele vai viajar e ele sabe que ele tem que me dar uma resposta. Se ele já tiver uma resposta, ele vai me falar. Se ele já tiver uma negativa, ele vai me falar. Se ele tiver em dúvida, ele não vai falar nada. Pô, Pedro, muito obrigado e tal. A gente vai se falando. E vai sumir de novo, e é normal, isso acontece. Mas o mais importante é a gente saber administrar
esse jogo de psicológico. Nós que somos corretores, principalmente quando a gente está falando de comissão, né? A gente trabalha, no final das contas, para ganhar a comissão. E no nosso trabalho a gente fala de valores expressivos. Principalmente quando a gente fala desse ticket aqui. Um ticket mais alto, né? Acima de 1 milhão. Aí a gente começa a ficar, por exemplo, caramba, se esse cara desistir... E esse desespero vem com volume, tá, família? Quando você não tem volume de trabalho, volume de atendimento, quando você só tem um cliente, aquele cliente vira o seu pacotinho, o seu negocinho e você quer de qualquer jeito vender para aquele cara. E aí, muitas das vezes, a sua ansiedade te atrapalha. Então, é importante você ter esse trabalho. Então, um exemplo, eu atendi ele, é uma venda que eu quero muito que saia, tanto para poder mostrar para vocês aqui na série, quanto a nível financeiro é uma comissão muito boa, como a nível profissional é um case de sucesso, até pela velocidade que foi a campanha e tudo mais. Mas a gente ainda está falando de uma venda de alguns milhões de reais, e ele é uma pessoa, e ele tem uma esposa, ele precisa tomar uma decisão, e eu tenho outros trabalhos a fazer. Então o que eu faço? Eu já atendi ele, a minha parte com ele já foi feita até aqui. Então agora eu vou continuar trabalhando, conseguir outros clientes para ter outras preocupações e esquecer ele até a hora de eu falar com ele de novo. Eu mantenho ali o meu acompanhamento com ele? Com certeza, você vai continuar mandando uma mensagem, como eu falei. Vou dar uma boa viagem, vou desejar um bom final de semana, um bom carnaval na sexta-feira, com certeza. Isso é de extrema importância, mas eu não vou falar de negócio. Eu já sei que ele não tem resposta, pra que eu vou ficar mandando mensagem? Se eu sei que ele só vai encontrar a esposa no sábado, entendeu? Então eu vou sofrer essa pressão da construtora, vou sustentar sem passar nada pra ele, na sexta-feira eu vou falar com ele, se eu tiver uma positiva, ótima, se não, vou esperar mais um pouco, e aí na segunda-feira, mesmo se ele não falar comigo, né, durante o final de semana, na segunda-feira, de tarde, eu mando uma mensagem ou ligo pra ele e pergunto se ele tem um parecer, o que ele achou, se ele quer vir de novo, se a esposa dele gostou, se ele quer ver mais coisas. Por quê? Porque aí eu tô administrando a minha ansiedade. Ele vai entender que eu não sou um qualquer corretor, porque tem isso também, a gente tem que saber se posicionar. Se ele acha que você é qualquer corretor, que você é qualquer um, ele pode comprar com qualquer um, e aí se você ficar enchendo o saco dele, ele vai te bloquear, e ele vai decidir comprar, e quando ele voltar lá de Belo Horizonte, ele vai bater aqui no stand e vai comprar com outro. Entendeu? Então eu mostro pra ele que eu não sou qualquer um, porque eu tenho outras coisas a fazer, eu não fiquei apertando ele, compra. Mas ao mesmo tempo eu mostrei pra ele que eu me importo, mandei ali uma mensagem, perguntei se ele tá bem. E eu continuei rodando a roda, entendeu? Tô ali trabalhando, gerando novos clientes, gerando novas demandas, trazendo mais propostas. A consultora entende isso também, ele tá trabalhando aqui. E aí quando você tá trabalhando e trazendo algumas propostas, enfim, isso é visto. E aí eles entendem que não, tá tudo bem, esse aqui vai fluir em algum momento, ele não tá tentando enrolar, não é uma coisa pontual. Então, quando a gente fala de administrar proposta, eu quis trazer esse tipo de informação, porque é uma coisa que eu tenho comigo, e quando você tá começando é um pecado, a gente sofre esse pecado porque é uma coisa que se aprende muito na prática, mas ninguém fala sobre isso. Então assim, vocês vão aprender na prática, vocês vão ter o feeling, vão fazer besteira, vão ter ansiedade, vão falar, às vezes a gente tá precisando de um dinheiro, a gente quer vender logo, ou então, enfim, a gente fica naquela ansiedade, né? Mas a gente tem que entender que do outro lado tem uma pessoa que tá comprando, não é um sapato, família, não é um caderno, não é uma blusa, é um apartamento, é uma burocracia, existe todo um apelo jurídico, uma questão financeira, existe muita coisa em volta familiar, de localização, envolve muita coisa. Então a gente tem que entender esse tempo e pensar também como cliente, pensar que um dia você pode estar comprando um imóvel e você vai querer escolher, você vai querer parar um pouco, pensar, conversar com seu marido, com a sua esposa, conversar com seu filho, ver se é realmente o que você quer ficar, visitar o lugar de tarde, visitar o lugar de manhã, porque às vezes de manhã é legal, mas à tarde não é, à noite para ver se tem movimento, se não tem, visitar o comércio da região. Esse cliente é um cliente que chegou no Rio tem 1 ano, ele mora no Recreio, bem afastado, lá na Barra Bonita. É migrar pra cá porque é longe do trabalho dele o Recreio. Então, assim, pra você ver, ele não conhece a região. Pra gente é muito óbvio que aqui é um lugar legal, é próximo à praia, tem metrô. Mas pro cara é uma coisa nova, é completamente novo. Pra ele isso aqui é só um lugar. A praia é aqui e tal, mas é só um lugar. Então, é importante a gente ter esse filtro, saber fazer esse filtro pro cliente. Nós somos o filtro do cliente. Então, o bom atendimento, ele vem com você não repassar essa pressão para o cliente, você soluciona o problema. Você não pode ser mais um problema para ele. Ele não pode estar preocupado em viajar para Belo Horizonte e eu perturbando ele para me enviar uma certidão de casamento que
de Estado Civil, né, no caso, que nem vai diferenciar em nada, porque ele ainda não falou, ok, eu vou comprar. Ele não definiu isso, ele gostou, fez o fluxo, subiu uma proposta, mas ele ainda não falou assim, ok, pode rodar o contrato. A gente já aprovou a proposta dele, ele já sabe disso, então agora ele dá ok pra gente pegar o resto do documento, rodar o contrato e ele assinar e pagar. Eu quis atualizar vocês e ao mesmo tempo falar sobre isso, porque eu acho que bate uma coisa na outra. A gente fez uma campanha que não estava dando certo, rolou ansiedade da minha parte, rolou ansiedade da parte do Johnny, do Paulo, de caramba, pô, como é que a gente vai mostrar? A gente já começou e a gente precisa mostrar que realmente funciona, porque a gente faz isso o tempo inteiro, família. Só que a gente já faz tanto isso. Falei, cara, calma, vai acontecer, o cliente vai chegar, vamos ver. A gente ajustou aqui, ajustou ali, até a hora que a gente fez um ajuste bom. Entrou um cliente, beleza, vamos visitar, vamos ver. Pô, o ajuste foi tão bom que o cliente que veio, visitou e gostou e subiu uma proposta. Pô, ótimo, ajuste perfeito. O que a gente vai fazer agora? Continuar trabalhando, porque tem outros leads. A série ainda não acabou, eu ainda não vendi nada a princípio, então a gente vai continuar atendendo outros clientes, vou atualizar vocês lá no Instagram, mas a gente tem um possível ótimo cliente que vai ser um case de sucesso, se Deus quiser, essa venda vai sair. E vai ser um bom negócio para ele, um bom negócio para mim, um bom negócio para minha equipe e tal. Então, assim, família, entendam que todo mundo passa essa ansiedade em todas essas partes, desde a captação até a venda, isso é importantíssimo, mas o vender, o ser corretor de imóveis, isso faz parte do nosso estilo de vida. Aprender a lidar com pequenas frustrações, ligar, oi, não tem interesse, caramba, ligar, não tem interesse, eu não cliquei, foi meu neto, e você vê o dinheiro indo embora, eu botei lá R$2.000 e tá, todo clique, todo o interesse que a pessoa não tinha, todo o engano que a pessoa clicava lá às vezes sem querer, todas as vezes que as pessoas clicaram e saíram do meu anúncio, era R$30, R$40 que eu gastava. Só que é R$30, R$40 que está sendo gasto para uma hora, alguém vai clicar, vai gastar os R$40 e vai comprar alguma coisa aqui que vai me render 100, 200 mil, 50, 80 mil, enfim. Um valor de comissão que vai cobrir todos esses outros cliques, entendeu? Então, isso é o trabalho. Uma outra coisa que essa semana ficou muito claro para mim, as coisas têm que ser feitas de forma intencional. Então, quando você faz alguma coisa, tem que ser intencional. A gente não está fazendo isso aqui por acaso. Eu não fiz essa campanha por acaso, eu não tô fazendo esse vídeo por acaso, tô fazendo isso aqui para mostrar para vocês que funciona. E vai funcionar em algum momento, eu só preciso sustentar o processo, segurar as minhas inseguranças, as minhas ansiedades e poder virar para vocês verem que funciona. E mostrar para vocês que funciona e ensinar alguma coisa para vocês, às vezes ajudar alguém que tem alguma dúvida e tal. Então, enfim, família, eu só queria mostrar para vocês que essa parte da ansiedade de venda e tal, isso é uma coisa normal. A nível do quinto passo, né, de administrar a proposta, é mais mental do que técnico, não é uma coisa palpável, você não treina isso. Tem toda a parte processual da coisa, de documento e tal, mas tem toda a parte psicológica também, ó, que é mais importante ainda. Você saber lidar com esse sentimentos de eu quero, caramba, não sei, caramba, minha esposa gostou, mas caramba, ela tá em dúvida do lugar, mas e o preço, mas caramba, entendeu? Então, você tem toda essa variação de sentimentos e é o mais importante. Tá bom, família? Esse foi o nosso vídeo de administração de propostas. Espero que vocês tenham gostado do nosso quinto passo. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no nosso canal para mais conteúdo como esse. Tem muita coisa boa vindo por aí. Eu tô muito feliz. Espero que a gente consiga fechar essa venda para vocês verem que o que a gente tá falando aqui, o que a gente tá mostrando para vocês não é loucura. A gente faz isso de verdade. É a corretagem na prática. Pelo menos é a nossa corretagem na prática. Segue lá no Instagram, Corretor Cavalo, tem atualização diária. Segue o Johnny também, né, Johnny? Ele tá fazendo tá fazendo belezinha. Segue o Johnny também, @DiasCut, a gravadora do meu parceiro aqui. Segue o Paulo lá, @Impulse. Vezes que a gente fecha essa venda para vocês verem a parte do pós-venda, né? A gente fala que corretagem na prática é uma série do zero até o pós-venda. Então a gente vai fazer esse pós-venda junto, tá bom, família? Tamo junto, muito obrigado e até mais.